Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Ciudad Juárez, México, e todos os ministros reunidos lá, e todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e pela internet. E também lá no Brasil, a reunião de ministros também que tem de irmãos e irmãs lá em São Paulo, Brasil, com o reverendo Oswaldo Natali, onde se encontra também o reverendo Jesus Barroleta e seu filho da Venezuela. Que Deus os abençoe grandemente e todos os lugares onde estão hoje reunidos nos diferentes países. Hoje, sábado 13 de abril deste ano 2024, nos diz no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E desenha uma estrela de Davi aí ao lado direito desse versículo. E passamos ao livro de Atos, no capítulo 9, versículo 3 diz: aproximando-se ele de Damasco, na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E aí ele escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é recalcitares contra o aguilhão. E aí ele escreve: Eu sou. E escreve Apocalipse 17, versículo 14. E passamos ao capítulo 22 do livro de Atos, versículo 6. Ora, aproximando-me de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: Quem é, Senhor? Respondeu-me: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues.
Versículo 18 embaixo. Aí mais adiante. E vi aquele que me dizia: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. E ele escreve ali: viu Jesus. E desenha uma estrela de Davi. Nosso tema para esta pequena conversa é o Eu Sou, o Filho de Davi, na obra de reclamação. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem A Revelação de Jesus Cristo em sua igreja no último dia, pregado em 19 de maio de 1996, em Monterrey, México, nos diz: agora podemos ver que isto esteve tipificado através de toda a Escritura, porque vejam vocês uma coisa: quando Abraão nasceu, colocaram por nome Abrão. Depois, quando Deus mudou o nome, acrescentou um H e um A. Depois, no caso de Jacó, Jacó foi o nome que colocaram, o nome que Isaac e Rebeca colocaram em seu filho que nasceu em segundo. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Mesmo sendo da mesma barriga, gêmeos, ou gêmeos como vocês dizem, depois o nome que Deus colocou a Jacó foi Israel. Jacó significa suplantador. E Israel significa príncipe com Deus. Uma coisa é o nome que os nossos pais colocam e outra coisa é o nome que Deus coloca. O nome que Deus coloca a um dos seus filhos tem a ver com o programa de Deus que Ele realiza por meio dessa pessoa e que realizará por toda a eternidade. Agora, encontramos que através da Escritura tivemos essas mudanças de nome. Também, por exemplo, temos para Elias. Elias é quem mais teve mudanças de nome, mas com algum vai ficar. Teve de Elias, mudou de nome a Eliseu. Depois mudou de nome outra vez a João. Depois mudou de nome outra vez a William Marion Branham. E depois muda de nome no último dia. Aí já vê como nosso irmão William nos fala de que o quinto Elias vem com uma mudança de nome, ou seja, vejam aí já, estará nessa manifestação com um nome novo. E depois muda de nome no último dia e levará o nome que tiver o instrumento onde estará o ministério de Elias manifestado por quinta vez. Porque a cada vez que há uma mudança de ministério, há uma mudança de nome também. Depois também será assim para Moisés. Moisés também terá uma mudança de nome. E o nome para o ministério de Moisés no último dia será o nome que tiver o véu de carne, onde estiver esse ministério sendo manifestado. Agora recordem que esses ministérios são os ministérios de Moisés e de Elias, das duas oliveiras, de Apocalipse 11. Onde o Filho do Homem vem com seus anjos para realizar sua obra, a obra de reclamação, assim como ele veio em sua primeira vinda para realizar a obra de redenção. Tem que realizar um trabalho, uma obra, por meio dessa manifestação, e o nome tem a ver com essa obra.
Se diz uma obra, pois é um trabalho para depois cumprir, depois de finalizar essa obra, realizar o cumprimento desse trabalho. A obra de redenção na cruz do Calvário era para dar vida eterna por meio do novo nascimento a todo aquele que entrasse pela porta em sua primeira vinda, com o nome Jesus. Agora, continua dizendo, agora, isso das mudanças de nome é muito importante, pois tem a ver com a obra que Deus realiza na vida da pessoa. Por isso é que quando algum filho ou filha de Deus teve um nome no qual o significado não é bom, o próprio Deus em alguma ocasião lhe mudou o nome, pois foi um nome que os pais terrenos colocaram e algumas vezes não sabiam nem o significado. E por isso tinha influência sobre a pessoa e o inclinava a pessoa de acordo ao significado do nome. Mas quando vimos que os filhos de Deus tiveram um bom nome, vimos que veio uma boa influência sobre essas pessoas. E o nome ajuda a pessoa em sua vida terrena e espiritual também. Por isso encontramos que em muitos casos o próprio Deus enviou o seu arcanjo Gabriel para dizer aos pais da criancinha que ia nascer o nome que tinham que colocar. Por exemplo, no caso de Abraão. Quando ia ter um filho, o anjo do Senhor lhe disse, colocarás por nome Isaac. Agora vejam, veja desde onde vem esse arcanjo ministrando, porque é quem tem acesso ao livro da verdade. E é quem tem acesso e tem essa encomenda de colocar os nomes em certos mensageiros, os quais estariam realizando um trabalho no meio da raça humana. Tem a ver com os nomes. Para o caso também de João Batista, o arcanjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias, colocarás por nome João, mesmo que se tornaria Elias. O ministério de Elias estaria operando nele. Mas não poderia colocar Elias, mas João. E para o nascimento de Jesus, do Messias, do qual o profeta Isaías tinha dito que seria Emanuel seu nome, o arcanjo lhe disse, colocarás por nome Jesus, porque Jesus significa Redentor, ou seja, que o nome tinha a ver com a obra que seria realizada através desse menino que ia nascer, quando já chegasse a idade correspondente para a obra de Deus. Ele manifestaria os atributos contidos nesse nome e realizaria a obra de redenção. Vejam que o nome tem a ver com a obra correspondente para esse tempo no qual Deus enviou esse mensageiro. E em sua primeira vinda, também foi assim. Agora, quando já chegou a idade correspondente, vejam, ele manifestaria esses atributos contidos nesse nome, o qual significa Redentor, Salvador. Vimos que é muito importante o nome da pessoa, porque o nome da pessoa contém certos atributos que serão manifestados na vida da pessoa. E depois, quando cada filho e filha de Deus recebe o nome que Deus lhe colocou a cada um dos seus filhos, o qual desde antes da fundação do mundo ele colocou esse nome, e não é de se estranhar, da pessoa estranhar, pois assim também fazem nossos pais. Quando a mãe está grávida, já tem um nome para o filho, e por se acaso buscam um nome de mulher, para se nascer menina, então tem o nome feminino. No livro das Eras, editado na página
331 nos diz 330 no outro. Agora também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras eternas vindouras. Desenha uma pedra angular e as eras, a flecha para a pedra angular, e escreve: o maná escondido é igual à revelação de Jesus Cristo. Neste outro, também desenha uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi. E escreve aí Apocalipse 19 e também Apocalipse 14. E também no lado direito aí escreve Abacuque 2,14. E também escreve maná. Continua dizendo: de que outra maneira poderíamos começar a conhecer as riquezas inesquadrinháveis do seu próprio ser? Tudo o que desejamos saber, todas as nossas perguntas não respondidas, tudo isso será revelado. Será de Cristo. Quem é nossa vida, que o receberemos. Ele escreve aí, era eterna. Às vezes pensamos que começamos a aprender um pouco sobre Ele e Sua palavra aqui, e é tão rico que nos faz regozijar, mas algum dia, quando nossa carne mudar aquela palavra e se tornasse o que nós nunca pensávamos possível, também diz aqui que Ele vai dar ao vencedor uma pedrinha branca e não sobre a pedra um nome novo, o qual somente o dono conhece. Agora, a ideia de um nome novo é uma ideia conhecida. Abrão foi mudado a Abraão, Saraí a Sara, Jacó a Israel, Simão a Pedro e Saulo a Paulo. Estes nomes trouxeram uma mudança ou foram dados por razão de uma mudança. Foi somente depois de que Abraão e Saraí, Abrão e Saraí tiveram seus nomes mudados pelo Senhor, que foram prontos para receber o filho prometido. No caso de Jacó, ele tinha que vencer, e então foi chamado príncipe. No caso de Simão e de Saulo, sua mudança veio quando eles tinham recebido o Senhor. E hoje em dia, cada um de nós, os verdadeiros crentes, tivemos uma mudança de nome. Somos cristãos. Nome, dispensação escreve, é um nome que é comum entre nós. Mas algum dia teremos outra mudança. Certamente receberemos um nome novo. Ele escreve na adoção, o do Pai. Muito bem, pode ser que esse nome foi nosso nome original e verdadeiro escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, escreve, oitavo dia, segundo sua boa vontade, nós conheceremos também. E escreve, todo filho vem no nome do seu pai. E aí também tinha escrito em cima, Hebreus, Jacó. Primeiro nome da igreja, Antigo Testamento, AT. Israelitas, ou seja, AT, abreviado, Israelitas. Segundo nome da igreja,
do Antigo Testamento e também o abreviou AT. Neste outro livro das eras, aí também escreve em algum dia, segundo sua boa vontade, nós também o conheceremos de desenho uma pedra angular e as eras e a flecha, de algum dia para a pedra angular. E também escreve na dispensação da graça, cristãos. E escreve Senhorita Jesus. Ou seja, Jesus porque Senhorita escreve J, STA.J, pois Senhorita Jesus. Na dispensação do reino, e escreve dois símbolos de pergunta e escreve o nome novo do Senhor. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Mas Deus, sabendo, conhecendo todos os filhos que ele teria, desde antes de serem manifestados em carne humana aqui na terra, e depois ser manifestados no corpo eterno, o qual é para o último dia. Desde antes da fundação do mundo, Deus já colocou no livro da vida do Cordeiro o nome de cada um de vocês, e o meu também. E quando estivermos no novo corpo, cada um terá o nome eterno, o qual está escrito no livro da vida do Cordeiro. Enquanto isso, temos aqui na terra todos o nome que Deus permitiu que se coloque ao corpo de carne que é mortal, é corruptível, é temporário. Portanto, também recebeu o nome temporário. Mas para o novo corpo haverá um nome eterno. Porque sempre que nasce um corpo, colocam um nome. Assim que o corpo que Deus criará para cada filho e filha de Deus terá também um nome. Esse é um nome novo para cada filho e filha de Deus, e será manifestado no corpo novo que cada filho e filha de Deus terá. Também nos diz na página 360. Vamos ver aqui. Seria 351. Seria 351. Do que todos têm, vamos ver aqui. 356. E aqui neste outro é o 360. Diz, e escreverei sobre ele meu nome novo. Meu nome novo. Quando tudo se torne novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada conclusivamente que ninguém se atreveria a negar. Mas, sem dúvida, ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome. É suficiente conhecer que este nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. E escreve tudo novo, e escreve o nome novo do Senhor. E aqui também escreve nome novo YHWH. Nos diz também nesta mensagem, o vencedor sentando-se no trono de Davi, que foi pregada em 17 de março de 2016 em Ciudad Juárez, México, nos diz
Cristo é o sumo sacerdote da igreja e no meio da igreja. E os crentes em Cristo são um povo de sacerdotes. E do meio desse povo de sacerdotes, será que no último dia Cristo sentará em seu trono, no trono do reino terreno de Deus, no trono de Davi, e reino de Davi restaurado sob o novo pacto ao vencedor. Será paralelo em tudo. Será na era messiânica, que é a era da pedra angular, como na primeira vinda de Cristo em seu ministério. Se estava vivendo na era de pedra angular, foi não o mensageiro precursor João Batista, quem se sentou no trono celestial de Deus, mas aquele ao qual João o Batista precursou, ao qual João Batista lhe preparou o caminho. Agora vejam, no livro dos selos em espanhol, nos diz na página 471, abaixo. 470 embaixo. Vamos ver aqui onde ele está nos narrando essa visão. Porque vejam vocês, é na era da pedra angular, é na era messiânica, onde o povo de Deus estaria vendo a coluna de fogo no meio da sua igreja, realizando essa obra de reclamação. Página 470, vejam. Diz, ó, que dia no qual vivemos, que grande coisa. Agora podem ver o mistério e o segredo. Quando isso se foi, algo me veio e disse, não temas. Agora, eu não ouvi nenhuma voz, mas era algo como por dentro. Tenho que dizer a verdade assim como aconteceu. Algo veio e disse, não temas, porque isso é a terceira etapa. Ele escreve a terceira etapa, a espada do rei. Vocês se lembram da terceira etapa? Me disse, tiveste tantos imitadores por causa disso que tentaste explicar. Mas nunca tente explicar isto. Porque ele se colocou a explicar a primeira e segunda etapa e em seguida saíram imitadores e o povo mudou o olhar do mensageiro correspondente a essa era a outros pregadores que se colocaram a fazer o mesmo. Sempre há imitadores e personificadores, dos quais neste tempo também há. Mas se há falsos imitadores, falsos ungidos, pregando e dando interpretações à mensagem que o precursor trouxe e a mensagem que trouxe, as boas novas que o arcanjo Gabriel trouxe, nosso amado irmão William Souto Santiago, vejam vocês que dando interpretações do que eles trouxeram em sua mensagem, o qual estava apontando, anunciando o que viria mais adiante. E quando Deus está cumprindo isso que eles falaram, então estes falsos ungidos começam a explicar às pessoas dizendo que esse instrumento está dizendo que é o cumprimento do que eles estiveram falando, que seria em uma nova era, em uma nova dispensação. Isso não é assim. Então eles se colocam como imitadores, como Datã, Abirão e Coré. Os houve no tempo de Moisés, houve no tempo de Jesus e há neste tempo.
E se há um falso ungido, tem que haver um verdadeiro ungido. Tem que haver uma verdadeira nota, por exemplo, de $1. Se há uma verdadeira nota de $1 e aparece um falso, tem que ter um que está mostrando que é verdadeiro. Para ter um falso é porque há um verdadeiro. Agora vejam vocês como tudo se repete sempre nas mudanças de dispensação e no começo de uma dispensação sempre há lutas nas quais o inimigo de Deus unge essas pessoas e as usa para atacar o programa divino e não percebem. Já quando percebem, é muito tarde. São cegos, guias de cegos. Toda pessoa que estiver seguindo um falso ungido, estiver seguindo não o que o reverendo William Branham precursou, o levará direitinho à grande tribulação. Mas aqueles que estão seguindo tudo o que o reverendo William Branham precursou, que numa grande carpa catedral se estaria trazendo ensinamento, estaria sendo dada a fé de rapto, e Deus estaria a coluna de fogo atuando no meio da sua igreja, esse povo estaria recebendo toda essa palavra, todo esse ensinamento, e esse povo vai direitinho à ceia das bodas do Cordeiro. Tão simples assim. Vejam como Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Mas porquanto não se está realizando conforme as interpretações e conforme como esperava muitos ministros e irmãos, alguns irmãos, passa despercebido e dizem, isso não pode ser assim. Isso está inconcebível. Não pode ser que Deus esteja cumprindo algo tão grande e depois, com essa pessoa que não preenche os requisitos. Quem disse a você que isto não é assim, ou deve ser assim, ou não é assim? A Deus lhe agrada cumprir da maneira que Ele já tinha desde antes da fundação do mundo. E numa mensagem ele disse, goste ou não goste a pessoa, isso é o que Deus predestinou, já em seu programa, que realizaria neste tempo final. Assim foi em todas as eras e dispensações passadas. Continua dizendo aqui na página 470 embaixo. Me disse, não tente explicar isso. Essa é a terceira etapa, mas eu te encontrarei ali dentro. Correto. Eu estava em pé com um sapatinho de bebê na mão, quando ele me disse, agora dá a tua primeira puxada, e quando fizeres, os peixes seguirão a isca. Depois, cuide bem. O segundo puxão, porque são peixes pequenos, mas no terceiro puxão os apanhará. Então todos os ministros se aproximaram ao meu redor dizendo, ó irmão Branham, nós sabemos que você pode fazer, aleluia. Sim, irmão Branham. E ali é onde sempre me confundo com os ministros. Eu amo as pessoas, mas sempre querem que a pessoa explique tudo. Neste mesmo, creio que fala, escreve atrás. Um lugar onde escreve, veja aqui, escreve com os ministros, é o problema. Querem explicação. Claro, querem que explique para depois eles irem às suas congregações e dizerem que eles também podem fazer, ou eles têm também a revelação, o qual estão fazendo. Hoje em dia, escutam os estudos, veem tudo isso, mas às escondidas, e depois vão ao povo
são com eles mentirosos e vão e falam e usam até palavras que Deus está usando nas diferentes formas, como que é deles, mas o melhor para combater o que Deus está realizando. Agora, tudo isso tinha que ser assim e tem que ser assim. Por quê? Assim foi em tempos passados e assim é em nosso tempo. Sempre há personificadores, imitadores. Continua dizendo: então eu disse, pois eu não sei. Eu entendo como pescar. A primeira coisa que se faz é assim que se faz. Vocês veem que tem muitos peixes e é preciso dar um puxão na isca. É bem exatamente assim como deve se pescar. Então eu disse, vocês veem que ao puxar forte a isca, então os peixes a seguem. Vem, está dizendo exatamente como o anjo tinha mostrado. Então, os peixes a seguem, mas são muito pequenos, assim como os que eles estavam pescando. Então, você está pronto. E nisso, puxei para fora e a isca saiu da água e vi que tinha um peixe, mas era tão pequeno que parecia a pele do peixe, enfeitando a isca. Então, ouvi a voz que me disse, eu te disse para não fazer isso. Então, comecei a chorar. E a linha estava toda emaranhada. Estava chorando com a minha cabeça inclinada. Eu disse, Deus, me perdoe. Eu sou tão estúpido. Perdoe-me. Que ensinamento nos dá aí o irmão Branham? Que deve fazer um ministro ou um irmão que faça algo que esteja errado e se humilhe diante de Deus e peça perdão a Deus. Vejam, ele reconheceu ali que fez mal, que tinha feito mal. E o anjo lhe chamou a atenção. No livro de citações, narra alguns detalhes que aqui não fala. Lhe chama a atenção, mas vejam, diz, com amor. Agora vejam vocês, algo muito importante. Vamos continuar um pouquinho mais. Diz, eu sou tão estúpido, me perdoe. Eu tinha essa linha e na mão tinha um sapatinho de bebê muito pequeno. O cordão que eu tinha na mão era como do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, e o ilhós no sapato tinha como 1 milímetro e eu estava tentando colocar essa corda nesse ilhós. E nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado, onde havia uma reunião e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei e havia para um lado como uma caixinha, um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima. E ele escreve Quinta Elias, Oitava Era, de onde eu estava. E ele escreve Sétima Era. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa. E aí ele escreve também para cima, a luz estava falando a alguém, a um profeta. E desenha também ao lado uma pedra angular e as eras, uma pedra angular e as eras. E disse, eu te encontrarei ali.
Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. Há três coisas, e ali no Cânion Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas se abriu ontem, outra hoje, e resta uma coisa que não posso interpretar porque está num idioma desconhecido, mas estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. E o Espírito Santo de Deus. Ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Vejam, por que esteve o céu em silêncio? Porque se estava realizando aí nesse lugar, nesse tempo, onde se começou essa obra de reclamação, porque ele já saiu do trono de intercessão, tomou o título de propriedade e veio à terra, entregou a um homem, e esse homem esteve realizando essa obra de reclamação. Tem que haver a obra de reclamação primeiro para depois realizar essa etapa, onde estará sendo cumprido essa escritura de Apocalipse 11, que ao final do seu testemunho desse ministério são mortos. Agora, para realizar depois, vejam em 3 dias, a mesma obra que Jesus realizou, o qual foi recolher os que estavam no paraíso no seio de Abraão. Assim também no paraíso estão esperando a vinda do Senhor. Ele, em algumas ocasiões, coloca tomar o título de propriedade, realizar a obra de reclamação, ressuscitar os mortos crentes. Mas vejam, tudo isso tem um tempo de cumprimento. Há um trabalho que se realiza em cada uma dessas etapas. Se levantar do trono, tomar o livro, abri-lo no céu, descer do céu, como esse anjo forte de Apocalipse 10, entregar ao homem, esse homem o come. Esse livro realiza a obra de reclamação. Esses trovões sendo anunciados e dando a fé de rapto e realizando todo esse tempo. Já vejam vocês, a obra de reclamação, ele já não está no trono de intercessão e depois é realizar essa obra na qual, por meio dessa voz, como disse ali, diante do túmulo de Lázaro, Lázaro, vem para fora. Tudo isso são etapas do sétimo selo, na terceira etapa, onde Deus está realizando essa obra de reclamação. Mas há inúmeras coisas que não estão sendo reveladas porque o diabo é um imitador e estaria imitando os instrumentos do diabo, imitando esse mensageiro. Ele diz numa mensagem, ele, o diabo, imitou nas eras. E também tratará de imitar, ou imitará, neste tempo, o qual está fazendo. Porque o diabo é um imitador. E todo aquele que estiver fazendo o mesmo, que está fazendo o cumprimento desse anjo que era diferente dos demais em carne humana no meio da igreja, é um imitador. O qual, se não tem os ministérios de Moisés, Elias e Jesus sendo manifestados no meio da igreja, automaticamente são imitadores. Agora, se é um ministro que está vendo, recebendo, crendo, junto à sua congregação e escutando tudo o que Deus está realizando neste tempo final, conforme a como foi prometido, a como foi precursado pelo reverendo William Branham, o precursor da segunda vinda do Senhor, o precursor
do que Deus estaria fazendo, cumprindo no meio da sua igreja, numa nova era e numa nova dispensação. Esse ministro, com seu grupo, está se preparando para receber as promessas correspondentes à dispensação do reino, as quais são a transformação e o rapto, e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, continua dizendo aqui, um pouquinho mais abaixo aí. Vale mais me parar aqui, pois eu me sinto dirigido a não dizer mais. Recordem a razão por não ter se aberto o sétimo selo e que não nos foi dada a revelação é porque ninguém deve conhecer. E quero que vocês saibam que antes de eu conhecer uma só palavra disso, a visão me chegou há muitos anos atrás. Se lembram? E agora aqui está igual aos demais, entrando perfeitamente, se encaixando perfeitamente na palavra. E Deus conhece meu coração. Eu nunca pensei de tal coisa e agora aqui está. É muito mais tarde do que pensamos. Isso mostra que vem de Deus porque vemos que encaixa perfeitamente com as promessas de Deus para a mensagem do tempo do fim. Notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, de 1 a 7, que no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Ele escreve segunda vinda de Cristo. Agora na mensagem também, discernindo o corpo do Senhor, nos diz aí, na página 20, diz: eu somente estou em espera do seu sinal. Quantos sabem que Jesus é a coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel? Saí do Pai e vou ao Pai. Não foi isso o que ele disse quando Paulo se encontrou com ele no caminho para Damasco? O que viu? Uma grande luz, a coluna de fogo. Ele é o mesmo hoje. O Espírito Santo de Deus, o corpo de Jesus, está sentado à destra de Deus em seu trono no céu. Mas seu Espírito está aqui na terra, completando e terminando o seu trabalho. E aquele Espírito que viveu no corpo de Jesus Cristo foi o mesmo Espírito que estava nesse anjo que veio a Sodoma e Gomorra. Vocês creem nisso? Foi o mesmo que seguiu os filhos de Israel. O mesmo Deus. Jesus disse: eu sou aquela rocha que estava no deserto. Vossos pais comeram maná e morreram. Eu sou o pão de vida que desci do céu. Eu sou esse pão. Eu sou essa rocha. Mas você diz que viste Abraão e ainda não tem 50 anos de idade. Ele disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Quem era o eu sou? Aquela luz que ardia na sarça falando com Moisés. Ele é o mesmo Jesus nessa noite. E que declaração é essa? Eu ofereço como desafio a qualquer crente a crer. E escreve: Jesus é o pilar de fogo. Agora vejam o pilar de fogo que aparece a Paulo, aparece com o nome Jesus. Agora vejam algo aí. Nesse momento, diz Paulo, Senhor, o chama Senhor. Agora ele se apresenta como Jesus.
Jesus, durante a dispensação da graça, porque ele estaria realizando essa obra de redenção, conforme a esses atributos desse nome, o qual estava sendo mostrado durante toda a dispensação da graça. Agora, quando ele envia nessas primeiras duas partes, duas etapas, da vinda do Senhor, no precursor lá, João Batista, ele vem trazendo a mensagem de precursar a palavra vindoura, de precursar o Messias em sua primeira vinda. E nessa primeira e segunda parte, no reverendo William Branham, precursor, ou seja, na primeira etapa e segunda etapa, no precursor da segunda vinda do Senhor, no reverendo William Marion Branham, aí ele está precursando a vinda do Messias, da palavra vindoura, desse anjo que era diferente aos demais, para realizar sua obra de reclamação. Agora, em nenhum dos mensageiros das eras realizou a obra de reclamação, como também nas 7 etapas ou eras da igreja hebraica, nenhum mensageiro realizou a obra de redenção, porque em nenhum estava esse trabalho para ser realizado, mas que era no Messias, naquele que levava o nome, que tinha o nome de redenção. Realizar esse homem com esse nome, a obra de redenção, de Salvador. Vejam que ele fez com Josué, o qual representava, tipificava e apontava a esse segundo êxodo, o qual tinha que realizar a obra de entrar ao povo à terra prometida, e tinha que ter um nome com o qual ele pudesse realizar esse trabalho. Não podia ser Moisés, porque Moisés, seu nome significa tirado das águas. Tinha que realizar a obra, o instrumento que tinha que ter e levar o nome que realizaria esse instrumento, a obra, para entrá-los à terra prometida. Ou seja, que o nome tinha a ver com a obra que realizaria esse instrumento, que esse instrumento realizaria. Agora vejam, para o tempo onde Deus enviou os 7 anjos mensageiros, e o último foi o reverendo William Branham, 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Nenhum deles realizou a obra de reclamação. Nenhum deles realizou a separação, a segregação. E também não realizaram nas 7 eras hebraicas, não realizaram a obra de redenção. Agora, João Batista, como precursor da sua primeira vinda, ele estava precursando ali aquele que realizaria a obra de redenção.
o irmão Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, estava precursando aquele que realizaria a obra de reclamação. Aquele que Deus estaria manifestando aos ministérios de Moisés e de Elias para realizar a obra de reclamação, a separação, a segregação. E aparece esse mensageiro ali, no meio do povo hebreu, entre o precursor e o precursado, o qual foi o arcanjo Gabriel. E Gabriel vem à Virgem Maria trazer essas boas novas e vem dar essa notícia de tudo o que estaria acontecendo no meio do povo hebreu, no meio de Maria, o qual representa a igreja noiva, e se foi. Aparece depois aquele que João estava preparando o caminho, o precursado. E vemos aqui como depois do precursor aparece este mensageiro trazendo essas boas novas, essas notícias. Vejam que ele não falava de segregação, de separação, colocando joio aqui, trigo aqui, isso é assim, isso é assim. Pela palavra sendo trazida, não produziu essa separação. E todos estavam super felizes com ele, porque todos eram filhos de Deus. Ele fala amor a todo mundo. Mas quando Deus, então, realiza o cumprimento do sétimo selo, quando é aberto esse sétimo selo, que causa silêncio no céu, acende essa luz de uma nova era, de uma nova dispensação, então aí, sai para fora, sai para lá, começa a palavra a atuar e começa a realizar essa separação, essa segregação. E o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Agora vejam que, quando se fala do anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor Jesus Cristo atuou em cada um dos mensageiros, mas vejam vocês que teve véus de carne para atuar, para falar. E é preciso fazer a diferença no tempo em que cada mensageiro falou e de quem se estava referindo. E aí é onde o escolhido de Deus, neste tempo final, sem perceber, talvez alguns não percebiam ou não perceberam, ou mais tarde perceberam, de que Deus esteve abrindo esse subconsciente e estiveram entendendo, compreendendo. Quando esse mensageiro, por exemplo, o irmão Branham, quando ele falava dele, quando falava do precursor, quando falava do arcanjo Gabriel, quando falava desse mensageiro que ia trazer as boas novas, assim também, os filhos de Deus neste tempo podem ver, discernir, quando nosso irmão William Soto Santiago falava do sétimo anjo mensageiro como precursor, quando falava dele mesmo como anjo do Senhor Jesus Cristo, mas também como falava quando se referia ao anjo do Senhor Jesus Cristo nesse cumprimento do sétimo selo, e podem ir vendo tudo que Deus, por meio destes instrumentos mensageiros de Deus, enviados de Deus neste tempo final, estiveram falando, o qual apontava ao que hoje estamos vendo e estamos escutando.
essa percepção profética esteve se abrindo, porque chegou o momento em que cada filho e filha de Deus está mostrando esses atributos, os quais estariam sendo manifestados esses atributos, vejam, em cada filho e filha de Deus. Assim como ele esteve manifestando os atributos contidos no nome Jesus, para realizar essa obra de redenção. Agora, isso é algo muito, mas muito importante, porque a noiva, vejam, já que tocamos isto da noiva e o que ela está fazendo neste tempo. Vejam no livro das Eras, na página, neste é a página 188. Vamos ver aqui no das Eras, o outro das Eras. Seria a 185. Vamos ver rapidinho aqui. 186 seria o outro. No vermelho, este é o 188. Diz: o primeiro filho Adão era a palavra semente. A palavra semente falada de Deus. Lhe foi dada uma esposa para ele se reproduzir. Para isso lhe foi dada a esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por meio de cruzamento. Por causa dela, ele morreu. O segundo Adão, o segundo filho Jesus, corrigiu, o segundo filho Jesus, também uma palavra semente falada de Deus. Foi dado uma noiva, assim como foi Adão. Mas antes de que ele pudesse se casar com ela, ela tinha caído também. Ela, como a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e ter vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou. Ela deixou a palavra, ela morreu. De um grupo pequeno da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva querida. Ela é uma virgem da sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo nem dogma feito pelo homem. E pelos membros da noiva será cumprido tudo o prometido de Deus que seria manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, mas essa palavra de promessa era Ele mesmo. Quem seria manifestado? Deus foi manifestado. Ele mesmo atuou nesse tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. E ele escreve, Deus encarnado. Foi um anjo que tinha lhe trazido a mensagem. Vem? Foi um anjo, porque um anjo é o que? Um mensageiro. Quem nos trouxe a mensagem neste tempo final? O anjo Gabriel. Um anjo mensageiro, por isso ele disse, fui enviado da presença de Deus
para trazer essas notícias, essas boas novas, e quanto mais rápido as der, mais rápido posso ir à casa do meu Pai Celestial. Vem? Ele estava se identificando como esse mensageiro para trazer essas boas novas à igreja, não para realizar a obra de reclamação. Mas a mensagem do anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele, nesse tempo, cumpriu tudo o que estava escrito sobre ele, porque ela aceitou sua palavra. Os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão seus potenciais, pois ele é sua cabeça, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos a nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia agora deveria existir entre o noivo e a noiva. Ele mostra a ela sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida, assim que nada pode danificar, nem a morte. Porque se a semente fosse semeada, a água a trará de novo. Aqui está o segredo dessa coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve Maria. Vem? A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Vejam que ela sabe, ou seja, os escolhidos de Deus, deste tempo final, eles sabem o que Deus quer fazer com essa palavra, o que Deus está cumprindo com essa palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é plantada e regada, chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aí já tem os diferentes escritos que já foram falados para continuar aqui. Diz: os que estão na noiva fazem somente a sua vontade. Ninguém pode fazê-los que façam de outra maneira. Se eles não têm assim diz o Senhor, ficam calados. O que devem fazer os ministros, se não têm assim diz o Senhor, devem ficar calados. Há uma parte que lemos que diz que aquele que disser que tenho assim diz o Senhor, algo assim, diz, deve ir ao inferno. Se diz que tenho assim diz o Senhor e não tem assim diz o Senhor. Ou seja, que é uma mentira. Que está dizendo que é ungido, que tem um ministério ou algo assim. Depois conseguimos, creio que chegamos a ler alguma vez. Diz, e não seja certo, ou seja, que não seja verdade isso, diz, de tal ou tal deve ir ao inferno. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra quando estava aqui no seu ministério terrestre, assim que agora opera em por meio da noiva. Ela sabe isso porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora tem que fazer, mas agora ele cumprirá por meio da noiva aquela obra, ele escreve Leão, que deixou para este tempo em particular. Se ele está realizando algo neste tempo que foi o que precursou o reverendo William Branham, e é algo que o povo estava necessitando, porque diz que serão necessários esses 7 trovões para despertá-la, pois o que estão vendo os escolhidos de Deus é o cumprimento do que foi prometido. E as pessoas que veem tudo que Deus está fazendo dizem, mas que tudo isso vem uma segregação que está produzindo essa obra, algo aí. Vamos buscar a Escritura, do qual Jesus disse, esquadrinhem as Escrituras. E o que é que diz a Escritura? Vejam. Que ele diz que no fim do tempo enviaria os anjos ceifeiros. Isso não tinha ocorrido nas eras, não tinha ocorrido no tempo das boas novas, do nosso irmão William, do qual muitos dizem,
Mas, se ele vinha falando de unidade, de amor, ele não vem brigando com ninguém. Esse é o anjo mensageiro, que não vem discutindo com ninguém, pois claro, pois nele não ia se cumprir a obra de reclamação. Nele não ia se cumprir a separação, a segregação, do qual estaria realizando o instrumento que teria esses ministérios. Por isso é que ele não realizou esse trabalho. Você não ia encontrar nele esse trabalho sendo realizado. Ele não vinha discutindo com ninguém, pois claro que não. Porque ele, vejam vocês, não ia realizar esse trabalho. Agora, os anjos ministradores, os anjos que são os ministérios de Moisés e Elias, vejam na página 141, parágrafo 212, nos diz, notem o versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto nos últimos dias, até que ele não podia depender de uma certa igreja para separá-los. Digam a metodista, a batista ou os pentecostais para separá-los. Ou seja, ele não dependia de nenhuma das eras da igreja com seu mensageiro para fazer essa separação. Ele disse que envia ele e seus anjos para separá-los. Se não separou nas eras, pois tem que ser mais adiante, nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Não fez essa separação, porque ele não podia depender de nenhuma dessas igrejas, porque não estavam os ministérios de Moisés e Elias. Então, onde é que realiza essa separação? Também não no tempo da brecha. Aí, onde ele colocou o Espírito Santo, vejam, também não realizou a obra ali, essa obra de separação. Ele disse que ele envia seus anjos para separá-los. Um anjo vem para trazer a separação. Agora vejam este anjo. Já identificamos que na manifestação, em uma das manifestações desse anjo, onde o irmão Branham disse, quando este Espírito Santo que temos, aí está o anjo, chegue a se encarnar, que está em nosso meio agora mesmo. Agora vejam, tudo isso, quando ele cumpre neste tempo final, esse é o mistério do sétimo selo. Vejam vocês que ali falou a Virgem Maria. Aqui, esse mesmo anjo fala à Virgem Maria, que é a igreja noiva. Vejam, esteve nesse véu de carne, falando à sua igreja, guardando todo esse ministério, cuidando de todo esse ministério, e depois se foi. Mas vejam vocês que ele não deixou de atuar. Ele então vem nessa coluna de fogo, a qual vimos ali que Jesus é essa coluna de fogo, é esse pilar de fogo, o qual na visão da carpa vemos falando a alguém mais acima, de onde ele estava, ou seja, a um profeta, onde a coluna de fogo, o pilar de fogo, estaria realizando no meio da igreja, em uma grande carpa catedral, o cumprimento do sétimo selo. Um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Agora vejam, o anjo do Senhor tem que ter um véu de carne. Mas se esse véu de carne se vai, usa outro véu de carne. Assim foi em todas as eras. Mas vejam vocês que para realizar essa obra de reclamação e essa separação, quando se faz carne, vem com um nome novo. E aí vemos Elias com um nome novo, a Moisés com um nome novo e a Jesus com um nome novo.
E ele, ou seja, esse arcanjo Gabriel, esteve colocando o nome, vejam, em diferentes seres humanos desde o Antigo Testamento, onde o vimos alguns minutos atrás. Vejam, disse a Abraão que colocasse por nome Isaac, no seu filho. O vemos em João, disse ao sacerdote Zacarias que seu filho colocasse por nome João. A José e Maria, vejam, disse a Maria que colocasse por nome Jesus. E depois José disse, vai colocar por nome Jesus. Se chamará Jesus. E assim é que esse anjo, também no tempo onde o irmão Branham está relatando num relato desse filho que lhe nasceria, o qual é tipo e figura da segunda vinda do Senhor. O anjo disse, vai colocar por nome José. E esse anjo também teve a ver com o correspondente ao cumprimento desse ministério, desse instrumento, o qual nasceria a Virgem Maria, atualizada, sua igreja noiva, e seria um membro da igreja. Agora vejam que tudo isso é esse pilar de fogo, é o mesmo eu sou que apareceu a Moisés, é o eu sou aí no tempo de Jesus, é o eu sou nas eras, é o eu sou hoje. Continua dizendo, ele é quem vai dizer qual é certo e qual é errôneo. Deus disse que ele enviará seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, mas anjos no último tempo. E reuniria, aí está, esse trabalho que além de separar o trigo e o joio, quem é certo e quem é errôneo, também está realizando essa obra de reunir, de colocá-los na era da pedra angular. O sobe aqui de Apocalipse 4. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Aí está a colheita. Agora um anjo é, na realidade, interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas, e não agora, através da igreja. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William, na mensagem, o vencedor se sentando no trono de Davi, onde paramos, e para o último dia, já veio o precursor da segunda vinda de Cristo, o precursor daquele no qual estará Cristo em Espírito Santo. Assim como esteve em cada mensageiro, assim como esteve nos apóstolos, e esteve falando por meio de cada mensageiro, Cristo em Espírito Santo falando sua palavra, e acrescentando à sua igreja os que são escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Vejam no livro das eras, sem editar, na página 615, aí nos diz, se reflete aqui dentro como o eu sou. É o parágrafo 236. Não o eu era. Ele escreve aí, eu sou. Não 3 ou 4 diferentes pessoas, mas Deus sentado ali dentro, se refletindo a si mesmo, a cada uma dessas igrejas. Vejam lá atrás e vejam o que elas fizeram. Acabamos de passar pela história. Eles o refletiram como ele era, como ele é e como ele sempre será. E desenha uma pedra angular e as eras, e aí escreve embaixo, disso escreve se refletiu nas 7 eras, nos 7 anjos.
quem era, quando João o viu pela primeira vez, disse, quem era, que é e que virá, o Deus Todo-Poderoso, a criação de Deus, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Essa é a verdadeira luz que deve ser refletida. Vejam, foi refletido nos 7 mensageiros das eras, o Eu Sou. Continua dizendo, isso é. Volta aqui a mensagem do irmão William. Isso é, acrescentando à sua igreja os que hão de ser salvos em cada era, até que no último dia, ao chegar a era da pedra angular, será paralelo à primeira vinda de Cristo para realizar a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue precioso. Vejam, para realizar a obra de reclamação, assim como realizou a obra de redenção, Jesus em seu ministério tem que ter uma obra para ele realizar neste tempo final, porque será paralelo em tudo. Vimos este tema assim, por cima do Eu Sou, o filho de Davi, na obra de reclamação. E podemos colocar com um nome novo. Seria Eu Sou, o filho de Davi, na obra de reclamação, com um nome novo. Aí há como 4 temas neste, por exemplo, Eu Sou, pois o Deus Criador dos céus e da terra, o filho de Davi, pois como vem, para sentar-se no trono de Davi, vem com esse título também de filho de Davi, a obra de reclamação, na obra de reclamação, pois, a obra que ele está realizando, fazendo essa separação, essa segregação, reunindo, realizando essa colheita, vejam, para preparar os escolhidos de Deus para serem transformados e raptados, e com o nome novo, pois, com o nome que ele está realizando essa obra, o nome, o qual tem a ver com esse trabalho. O Eu Sou, o filho de Davi, na obra de reclamação, com um nome novo. Que Deus os abençoe e os guarde. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E até amanhã, primeiro Deus, onde esperamos que Deus nos fale tudo correspondente ao tema de amanhã, o qual é o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Hoje vimos este tema, o Eu Sou, o filho de Davi, na obra de reclamação, com um nome novo. Que Deus os abençoe e guarde a todos.